Boa noite, internautas. Boa noite, Fiquinho. Hoje é com grande satisfação que eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios. Você que é amigo nosso, assim, de longas datas, de vários eventos, de transmissão de jogos de futebol, N coisas, né, Fiquinho? Há muitos anos a gente se conhece. Mara, uma boa noite para você, para o Antônio José, todos os amigos da TV Net. Realmente... faz muitos anos que a gente tem uma grande amizade, né? E realmente, para mim, é um prazer estar hoje aqui, participando desse programa da TV Net, para falar sobre o venerável Padre Donizete, e agradecemos pelo convite, né? Realmente é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui participando desse programa. É uma responsabilidade muito grande hoje entrevistar o Fiquinho, porque afinal de contas é um jornalista muito competente, um cerimonialista de todos os eventos de Tambaú, e hoje para mim está sendo difícil, viu, Fiquinho? Que é isso, Mara, a gente realiza esse trabalho, né, como radialista, como jornalista, mestre de cerimônias, né, a gente faz esse trabalho há muitos anos, mas fique tranquila, né? Porque é como se a gente estivesse em casa, né? Que a TV Net, para mim, é a minha segunda casa. A gente gosta muito de vocês, né? Com essa amizade que eu já citei, e podemos aí ficar à disposição para responder, para deixar os internautas, né? Aqueles que acompanham a TV Net também pelo Face, bem informados do que acontece na vida do Padre Donizete e também no seu processo de beatificação. É isso aí, Fiquinho. E para começar, a gente gostaria assim, de saber onde o Padre Donizete nasceu, Fiquinho. O Padre Donizete, Mara, ele nasceu na cidade de Santa Rita de Cássia, né? Hoje a cidade só se chama Cássia, estado de Minas Gerais. Então o Padre Donizete é mineiro, né? Nasceu no dia 3 de janeiro de 1882. Os pais do Padre Donizete, Dr. Tristão Tavares de Lima, advogado, e a mãe, a professora Francisca Cândida Tavares de Lima. Então o Padre Donizete veio de um berço de pessoas assim, com muita cultura, com muito conhecimento, né? E a família foi construída através de 16 filhos. Então, o Padre Donizete teve bastante irmãos, mas somente 8 alcançaram a idade adulta, né? Então, o Padre Donizete nasceu em Cássia, foi batizado também na matriz lá de Santa Rita de Cássia, no dia 22 de janeiro de 1882. Ali começou a história, né, daquele que viria a se tornar um santo. Fiquinho, e quem foi o que deu os primeiros ensinamentos, tanto religioso como educacional para o Padre Donizete? Bom, como eu disse, né, é o pai advogado, a mãe professora. E a mãe que ficava com o menino Donizete, né? Então, os primeiros ensinamentos foram passados pela Dona Francisca, que a gente chama de Dona Chiquinha, né? É o apelido da mãe do Padre Donizete. Então, ela que ministrou os primeiros conhecimentos religiosos, tanto é que o Padre Donizete, ele fazia questão de dizer que
a devoção que ele tinha por Nossa Senhora Aparecida era desde o leite materno. Quer dizer, a mãe dele que passou essa devoção para ele. Então, na parte religiosa, primeiros ensinamentos da Dona Chiquinha, e também na parte educacional, né? Ela começou a ensinar, a ministrar os ensinamentos para o menino Donizete. E o pai dele, o Dr. Tristão, ele, além de advogado, ele era um músico. Tanto é que eles colocavam o nome dos filhos de grandes compositores italianos. Donizete, por exemplo, significa uma homenagem ao compositor Gaetano Donizete. Era muito famoso, um italiano, né, um compositor. Os irmãos do padre Donizete, Beethoven, Bellini, Rossini, né? Então, veja você, a preocupação dos pais, colocar nomes de pessoas importantes para os filhos. Então, o padre Donizete também cresceu nesse seio familiar musical, né? Que o pai gostava muito de música e ali também ele aprendeu os primeiros ensinamentos da música. Dizem que ele também gostaria de ser advogado igual o pai dele, é verdade isso? Olha, Mara, na vida do padre Donizete, né, a gente vai falar como foram os estudos dele, né, mas ele realmente teve um período dos estudos dele lá em São Paulo que ele se interessou muito pelo direito, né, para ser um bacharel em ciências jurídicas como o pai. Mas daí ele percebeu, né, ele viu no âmago da alma dele, do coração, que realmente a parte eclesiástica é que superava a parte jurídica. Eu até falo que perdemos, talvez, um grande jurista no Brasil, que seria o padre Donizete, advogado. Mas, por outro lado, ganhamos um santo. E onde ele estudou, Fiquinho? Bom, a família do padre Donizete residiu, como eu disse, em Cássia, onde ele nasceu, né? Também moraram em Muzambinho, Carmo do Rio Claro, né? Cidades ali de Minas Gerais. E depois, devido à profissão do pai como advogado, então eles mudaram-se para a cidade de Franca. Aí é que entra o estado de São Paulo na vida do padre Donizete. Então, o curso primário ele fez em Franca, né? Naquela época era primário. Depois, com 12 anos, os pais sempre preocupados em dar o melhor ensino, a melhor educação, a melhor cultura e conhecimento para os filhos. Então, matriculou o padre Donizete no seminário episcopal, que se chamava Colégio Liceu Salesiano, que era na capital paulista. Inclusive, o padre Donizete já tinha um irmão que estudava nessa escola, né? Era um internato de qualidade. Não é que ele foi para o liceu para estudar, para ser padre. Pelo contrário, que era uma escola muito qualificada, né? Então, os pais matricularam e ele passou a estudar lá. Depois, o irmão dele faleceu, então os pais acharam melhor ele retornar para a cidade de Franca, né? Ali, ele já começava a ter o conhecimento musical, já estava no sangue, né? A parte musical. Ele ficou um período em Franca, depois ele foi estudar em Sorocaba, no colégio Monsenhor João Soares. Aí, de Sorocaba, ele retornou para São Paulo, para o mesmo colégio que ele havia estudado anos anteriores, né? Então, lá no colégio, ele continuou os estudos, né? E foi na onde ele também teve esse interesse pelo curso de Direito, lá no Largo São Francisco, né? Ele começou, inclusive, a fazer o curso de Filosofia no Colégio Salesiano e também começou a fazer o curso de Direito, o curso preparatório no Largo São Francisco, para ser advogado, né?
Mas foi ali então que ele sentiu realmente que ele queria ser sacerdote, né? Ele achava que, mesmo gostando dessa parte jurídica, porque ele cresceu vendo o pai trabalhar, né, nessa parte, né? Mas ali ele decidiu então pelo sacerdócio. E onde foi a ordenação dele, Chiquinho? Olha, Mara, a ordenação dele aconteceu em Minas Gerais, em Pouso Alegre, né? Tinha um bispo, Dom João Batista Correia Neri, que o padre Donizete conheceu quando ele esteve lá no colégio em Sorocaba. Ele conheceu esse bispo. E o que chamou a atenção de Dom Neri com relação a Donizete foi realmente a parte musical. Ele viu que ele tinha jeito, sabe? Era um grande organista, né? Um grande músico. Então, para as celebrações religiosas, o Dom Neri entendeu que o padre Donizete tinha muito futuro. Inclusive, tentou levá-lo para o Espírito Santo, onde ele era bispo, né, o Dom Neri. Mas a mãe e o pai do padre Donizete não permitiram, que ele ainda era muito novo, né? Então, o Dom Neri que esteve lá em São Paulo, né, quando ele começou a fazer esse curso preparatório de Direito, e ele decidiu pelo sacerdócio, convidou ele para continuar os estudos lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. Isso em 1905. Então, o padre Donizete foi para Minas Gerais e, em 1908, ele se ordenou sacerdote nas mãos do bispo Dom Neri, que já estava lá na diocese de Pouso Alegre naquela oportunidade. E quais as paróquias que ele ficou mais antes de Tambaú? Antes de Tambaú, porque a que ele ficou mais tempo mesmo foi lá na cidade de Tambaú, na paróquia Santo Antônio, né? Porque na época Tambaú só tinha uma paróquia. Hoje nós temos 3 paróquias, né? O padre Donizete se ordenou no dia 12 de julho de 1908 e logo no mês seguinte, em agosto, ele assumiu a primeira paróquia dele, que foi Campanha do Capivari, né? Aliás, Santana do Capivari, que era município de Campanha, que era a diocese de Pouso Alegre. Então essa foi a primeira paróquia que o padre Donizete trabalhou, primeiros trabalhos pastorais do padre Donizete. Depois ele se transferiu para a diocese de Campinas, né, como pároco em Jaguariúna, e atendia também a cidade de Pedreira, que era vizinha, né? Ficou um período lá e ele veio para a diocese de Campinas para ficar mais perto dos pais, né? Os pais já estavam de idade, então para ficar mais perto do doutor Tristão e da dona Chiquinha, né? Depois de Jaguariúna, em 1919, Jaguariúna ele ficou menos de um ano. Daí que ele se transferiu então para a diocese de Ribeirão Preto, né? Que foi a cidade de Vargem Grande do Sul. Então, padre Donizete, a partir de abril de 1919, foi pároco em Vargem Grande do Sul. Aí ele levou, então, os pais para residirem também naquela cidade. Lá ele permaneceu até 1926, né? Ficou um período bem grande, construiu 3 igrejas, né? Terminou a reforma de uma, construiu mais 2 e trabalhou muito na cidade de Vargem Grande para aquela comunidade. Também foi muito perseguido dentro da própria Vargem Grande do Sul, né? Olha, Mara, o padre Donizete, ele era um pároco totalmente diferenciado. Então, ele não se restringia ao trabalho sacerdotal, ao trabalho dentro da igreja com os paroquianos. Ele também pensava e cuidava fora da igreja, sabe? Ele defendia o operário, né, o trabalhador, porque naquela época não tinha leis trabalhistas no Brasil. Então, imagina você como que os trabalhadores, os operários, eram explorados pelos coronéis, pelos donos da cidade na época, né? Então, o padre Donizete sofreu muito isso lá em Vargem Grande do Sul. Ele montou uma banda de música, um time de futebol, porque os que tinham na cidade,
os pobres, os operários, trabalhadores, não podiam fazer parte. E também outras situações em que ele se colocava sempre em defesa do necessitado. Então, imagina você, naquela época, né? Ele ficou até 1926 em Vargem Grande do Sul. Imagina o que os donos da cidade, vulgo, né, dono da cidade, recriminavam aquilo. Como que um padre vem aqui e quer tomar conta da cidade? Mas não era isso. É questão que eles iam perder aquela hierarquia, né? Muitas vezes explorando o trabalhador, que o Padre Dom Zé não permitia. O Padre Dom Zé não deixava, entendeu? Então tudo isso foi criando um clima com que essas pessoas, a maioria da cidade adorava o Padre Donizete, gostava muito dele, entendeu? Pelo trabalho que ele realizava, não só de evangelização, mas esse trabalho é fora da igreja, um trabalho pastoral, né? Então, o que aconteceu? Ele foi chamado de comunista, porque defendia o trabalhador, ele foi perseguido, ele foi caluniado, chamado de alcoólatra, foi processado, entendeu? E também ele chegou até a ser ameaçado de morte. Então chegou num ponto insustentável, né? Eles pediram lá em Vargem Grande, através da Câmara, enviaram um ofício para o bispo, na época era em Ribeirão Preto, diocese, solicitando que tirasse o Padre Donizete de lá, senão ia acontecer coisa pior. Até então ameaçador. Né? O bispo, de bom senso, achou melhor então que o Padre Donizete saísse de Vargem Grande, se transferisse para Tambaú, e o pároco de Tambaú, Padre Manuel Vilela, viesse para Vargem Grande do Sul. Foi isso que foi feito naquela época, e o Padre Donizete então acabou indo para a cidade de Tambaú. Só que veja bem, a provisão era de 6 meses, né? Ele chega em Tambaú, 12 de junho de 1926, ele ficaria só até o final do ano lá na cidade. Porque o bispo pensou bem, falou, olha, aconteceu isso em Vargem, vai que acontece também em Tambaú. Então vou deixar ele 6 meses lá para a gente ver o que acontece. E no final, Padre Donizete ficou até o seu falecimento em 61 e não quis sair da cidade de Tambaú. Mas em Tambaú também teve, né, Fiquinho, uma grande mudança, uma grande revolução depois que ele tomou frente à igreja, né? Sim, Mara. Quando ele chegou na cidade, a primeira providência que ele tomou, na igreja tinha uma fita que separava os bancos. As autoridades, né, os coronéis, sentavam na frente e os paroquianos sentavam nos outros bancos. Primeira coisa que ele fez, a primeira decisão dele, pode tirar todas as fitas. Todos são iguais, menores apenas que Deus. Quem chegar primeiro, senta onde quiser na igreja. Foi a primeira decisão que ele tomou na cidade, que já deixaram as pessoas, né, sabendo que era um padre diferente, que era um padre que pensava não só nas pessoas mais abastadas, mas em todos de modo geral, sem discriminação. Então aquilo já chamou a atenção da população. Aquilo já fez com que o povo da cidade já tivesse o Padre Donizete como uma figura diferente, como um líder que estava chegando para mudar muitas situações que ocorriam naquela época. Isso foi em 1926. Depois dessa providência dos bancos da igreja, teve várias outras que ele foi realizando na cidade. Mas a gente tem que ressaltar também que lá, como aconteceu em Vargem Grande, teve também pessoas, né, que também se intitulavam, os donos ali, que não concordavam muito, sabe? Mas com o tempo foram aceitando essa maneira do Padre Donizete, porque ele só fazia o bem. Ele pensava no necessitado, no pobre, no operário, como nos demais. Ele não discriminava, não importava a classe social, não importava a raça, a cor da pessoa.
sabe? Então isso cativou o povo tambauense com relação ao padre Donizete. E o Fiquinho, nessa época, ele já tinha feito este voto de pobreza? Olha, Mara, o voto de pobreza, na verdade, ele fez, embora não fosse preciso, desde a ordenação lá em Pouso Alegre, em 1908. Ele quis, por sua livre e espontânea vontade, chamou Dom Nery, que era o bispo, né, que havia feito a cerimônia de ordenação, e falou, eu quero fazer um voto de pobreza. O bispo disse, não é necessário, mas eu quero. Então o bispo, atendendo o pedido dele, né, aceitou o voto de pobreza dele. Ele não tinha nenhum bem material, a vida toda dele foi assim, sabe? E lá em Tambaú, quando ele chegou, em 12 de junho de 1926, ele veio acompanhado do sacristão e também do cozinheiro. Ele trouxe de Vargem Grande, o Alberto e o Pelota, né? Então, o que o padre Donizete trouxe na mala de material, além das batinas? Livros. Era a única riqueza que ele fazia questão de frisar. Ele era um homem muito culto, muito inteligente, lia demais, falava várias línguas, sabe? Então, somente os livros para ele era um bem material, porque ele usava, ele lia muito. Só isso que ele trouxe de Vargem Grande. Então, esse voto de pobreza dele foi a vida toda. Tanto é que depois de algum tempo em Tambaú, que descobriram que ele dormia no chão. Ele não aceitava a cama. Ele falava que era uma penitência que ele tinha que cumprir com Deus. Até me emociono quando eu falo sobre isso. Porque ele dormia num estrado, colocado no chão, com os jornais, e o travesseiro eram livros envoltos no lençol. E assim foi a vida inteira dele. Então veja você a mentalidade dele. Ele podia ter a melhor cama que ele quisesse, entendeu? Não, ele dormia no chão. Era a penitência perante a Deus. Só no final da vida, né? Ficou muito doente, foi internado algumas vezes no hospital lá de Tambaú, na Santa Casa, aí que ele aceitou aquela cama que as pessoas visitam Tambaú e observam, né? Era uma cama de hospital na época. Então ele aceitou, doaram a cama para ele, mas ele já estava no finalzinho da vida, estava bem adoentado. Como foi, Fiquinho, a chegada da imagem de Nossa Senhora e o incêndio da igreja? Bom, o padre Donizete, ele tinha uma preocupação muito grande com relação aos bens da igreja, né? A igreja São José, a matriz Santo Antônio, tudo que seria relacionado à casa paroquial, né? Ele tinha muito cuidado com tudo. E ele pintava tudo de azul. Ele gostava muito da cor azul que ele falava, né? Que era a cor do céu. E depois acabou sendo também a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque o manto era branco naquela época, depois que passou a ser na cor azul. Então, o Padre Donizete chegou em Tambaú, né? E ele sentiu que tinha na cidade São José, né? A igrejinha, tinha Santo Antônio, o padroeiro da cidade, Santo Antônio, mas faltava Nossa Senhora Aparecida, faltava a Mãe de Jesus. Então, ele solicitou a imagem, uma réplica da imagem do Santuário Nacional de Aparecida, aquela que foi retirada do Rio Paraíba. O padre Kraus, que esteve em Tambaú, atendeu o pedido, mandou pela linha férrea, pela Mogiana, a imagem. E essa imagem, chegando em Tambaú, estava preparada uma procissão. Mas chovia muito na cidade. E daí perguntaram para o padre Donizete, a procissão vai com chuva? Ele falou, pode sair a procissão com a imagem de Nossa Senhora até a matriz Santo Antônio. Mais ou menos uns 4, 5 quarteirões da antiga estação da Mogiana até a matriz. E aconteceu um fato impressionante. Onde passava a procissão, a chuva fazia como se fosse uma ala. Não molhava nem a imagem, nem as pessoas que estavam na procissão.
Então, aquele fato, né, já marcou alguma... Já foi um dos primeiros Foi o primeiro milagres. sinal. A gente fala primeiro milagre. O primeiro sinal do Padre Donizete em Tambaú foi a chegada da imagem. Depois, em 1929, ele fez a reforma da matriz. Reformou toda a matriz. Ela ia ser entregue no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Mas na madrugada, no dia anterior, o que aconteceu? Teve um incêndio. Na época, eles ainda não tinham tanta certeza, mas depois, ouvindo as pessoas e tudo mais, chegou-se à conclusão, como trocou todo o telhado e toda a parte elétrica, deu um curto-circuito nas instalações da igreja. Queimou toda a matriz Santo Antônio. Tem gente que pensa que era a Capelinha São José, que ficava lá no patrimônio onde está o santuário. Não é. É a matriz Santo Antônio que fica na Praça Santo Antônio, né? Para quem conhece a cidade de Tambaú. Então a igreja pegou fogo, era forro, bancos, os 3 altares, tanto o principal da frente como os laterais, tudo de madeira, né? E o fogo destruiu tudo. O Padre Donizete estava celebrando a missa na igreja São José, foram comunicá-lo do incêndio. Naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não é igual hoje, né? Tudo fácil, né? Não tinha rádio, então ninguém ficava sabendo das coisas. Hoje a notícia corre de uma forma assustadora, rápida. Bom, ele terminou a celebração da missa, com o coroinha, ele atravessou a cidade toda, veio até a matriz. Chegando lá, ele viu que não tinha mais o que fazer, né? Aí ele ficou na porta, aguardando, caiu o sino, 300 quilos de bronze semi-derretido, que fica no alto, na torre da igreja. Foi a última coisa que caiu. O sino cai, o Padre Donizete espera, tudo, né, cheio de cinza, de chamas no chão. A hora que ele vê a imagem de Nossa Senhora no chão, que queimou o altar, estava no altar lateral da igreja, a imagem, e ela caiu no chão. Era a primeira que deveria ter sido queimada por causa do manto. Tinha 23 imagens, queimaram 22. E só a de Nossa Senhora que não. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Então, ele segura a batina, pega um bambu no canteiro da praça e vai espalhando as brasas e entra e retira a imagem. Não fala com ninguém, pega a imagem e leva para a casa paroquial. E nesse dia, 1929, ele prometeu construir um santuário para colocar essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que hoje a gente tem a honra de estar lá, fazendo a transmissão ao vivo da missa todo domingo. E que eu me sinto muito orgulhosa de estar lá. Graças também a você, né, Fiquinho, que ajudou a gente chegar até lá e está fazendo essa transmissão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver a imagem, né? Naquela época era branca, o manto era branco. Daí com o fogo, apenas chamuscou um pouquinho, ela ficou um pouquinho meio amarelada, meio creme, a cor do manto, né? E a imagem tem apenas uma marca na testa de Nossa Senhora e na mão. A hora que caiu do altar, que pegou fogo. Mas foi o fato, aí chamou a atenção de todo mundo. Por que não queimou só a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Existem tantos mistérios, né? Mas vamos passar para o nosso intervalo um pouquinho, já já a gente volta, Fiquinho, para terminar, para bater mais um pouquinho de papo sobre esse assunto, que me deixa muito, muito emocionada. Batedor construções, ferragem gramada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubo soldável, esgoto tigre, grelharte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frisango, 437 na Vila Guilherme, fone 19 26 02
996187959. No mundo dos negócios, segurança tem nome. SCPC. Tecnologia tem nome. SCPC. Tranquilidade tem nome. SCPC. Serviços de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Esse é um dos serviços oferecidos pela Palmeiras. Maiores informações disque 3672-23. Estamos de volta, Fiquinho, para a gente prosseguir com o Padre Donizete na nossa frente, mas vamos lá. O Fiquinho, e também o Padre Donizete deixou várias obras muito importantes, principalmente obras sociais em Tambaú, né? É verdade, Mara. Ele foi o precursor das obras sociais na cidade. A primeira obra que ele fez, embora pequena, foi muito importante, porque nós tínhamos alguns casos de pessoas tuberculosas. E o tratamento naquela época era muito difícil. E essas pessoas eram discriminadas, ninguém queria ficar perto, sabe? Então o Padre Donizete tinha o bairro do Faveiro, né, tem até hoje, ao lado da estação. Ele mandou fazer uma casinha para colocar essas pessoas que tinham essa doença, né, para que fossem cuidadas devidamente. Inclusive ele, muitas vezes, ia lá levar os remédios, a comida para essas pessoas. Então foi uma casa para tuberculosos no bairro do Faveiro. Depois, com o progresso da medicina, com a Santa Casa, não houve mais necessidade que eles começaram a cuidar, né? Ele também fez o Lar São Vicente, o asilo. Por quê? Porque Tambaú tinha pessoas idosas, inclusive até casais, que ficavam abandonados, ficavam pela rua, não tinha uma residência, uma moradia, sabe? Às vezes as famílias abandonavam ou vinham de outra cidade. Então ele pegou e comprou 2 casinhas, depois construiu mais, no total de 8 casinhas, sabe? E ele colocava esses idosos para morar, né? Esses idosos, inclusive, ele preservava, se fosse casal, colocava para morar sozinho numa casa. Ele preservava muito essa questão familiar, sabe? Numa outra casinha só homens, na outra só mulheres. Enfim, ali começou o asilo em 1933, que ele fez essa obra, que até hoje está lá em Tambaú. Depois ela foi ampliada, né? Pelo padre Luiz Girotti. Hoje nós temos um Lar São Vicente, inclusive obra Padre Donizete, é o nome do lar lá em Tambaú, né? Porque ele que iniciou esse trabalho e hoje atende mais de 50 idosos o Lar São Vicente. Também em 1935 ele criou a creche para que as mães pudessem também trabalhar fora, deixar as crianças, né, os pequenininhos, para serem cuidados e elas fossem ajudar no sustento familiar, trabalhar também para ajudar o marido. Olha a preocupação do Padre Donizete, ele pensava em tudo. Hoje nós temos lá em Tambaú a Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família, né? Criada então, essa obra começou com o Padre Donizete em 1935. Hoje nós temos a creche, que são os menores, né, as criancinhas, e depois tem a Casa da Criança. Até 14, 15 anos, eles aprendem ali, para depois então, mesmo estando ali, eles já entram numa escola, para depois aprender uma profissão, né? Então, muito importante essa obra do Padre Donizete. Ele também fez o Círculo Operário. O que era? Porque às vezes as pessoas mais novas, né, vão falar, mas o que é um círculo operário?
Hoje seria um tipo um sindicato. Não tínhamos no Brasil leis trabalhistas para defender o trabalhador, o operário, o trabalhador rural. Então ele criou esse círculo operário, porque como não havia a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, então ele era advogado praticamente desses trabalhadores. Eles se reuniam, os patrões que exploravam, que não eram todos, lógico, que exploravam os empregados. Eles trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia, não tinham hora extra, férias, adicional noturno, 13º, não tinha nada. E ainda tinha que comprar, no final do mês, ou no armazém do dono da fazenda, do dono da indústria, ou quem ele indicasse, no armazém da pessoa que ele indicasse. Então, olha a exploração. É bem coronelismo mesmo. Né? Então o Padre Donizete criou o Círculo Operário para defender o trabalhador, e em 1943 foi criada a CLT, no governo de Getúlio Vargas. Ele mandou um emissário em Tambaú conversar com o Padre Donizete, porque o Padre Donizete já tinha fama de Vargem Grande, Tambaú, que defendia, já fazia esse trabalho. Então também podemos falar que o Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas no Brasil, tá certo? Ele também fez banda de música na época, né? Fez também time de futebol, ele gostava de futebol. Quando ele podia, ele ia no campo, nunca falou qual time ele torcia. Até porque ele era mineiro, né? Ele veio lá de Minas, mas nunca se identificou com nenhuma equipe, só que ele gostava. Sempre que ele podia, ele ia no campo de futebol. Então, por que ele fazia banda de música, time de futebol? Para levar o jovem para a igreja. Ele dava um lazer, um entretenimento, e o jovem ia para a igreja. Olha a mentalidade dele, sabe? As filhas de Maria. Sem querer, era uma moeda de troca, né? Então, e no fim, todo mundo gostava da maneira que o Padre Donizete agia, né? Mas as obras sociais dele foram muito importantes e são até hoje na cidade de Tambaú. Ele fez também, Mara, um armazém comunitário. Como eu citei, né? Os patrões escolhiam onde o empregado ia fazer a compra. Ele criou um armazém comunitário, ele ganhava muita mantimento, né? Arroz, feijão, café, batata, cebola, ele ganhava muito dos fazendeiros. Então ele vendia baratinho. E quem não tinha condições, ele mandava entregar todo mês uma cesta básica para essas famílias carentes. Sabe? Então, olha só, naquela época já havia esse Bolsa Família, que os governantes ficam brigando para ver quem criou. O Padre Donizete já fazia isso em Tambaú na década de 30, 40. Olha a mentalidade, a preocupação dele com essas pessoas necessitadas, né, Mara? Qual foi o primeiro milagre dele, Chiquinho? Olha, eu tive a oportunidade, dentro do processo da beatificação, de entrevistar muitas pessoas, quase 40 pessoas que conviveram com ele, sabe? E todas elas falam a mesma coisa. O Padre Donizete, na verdade, ele mesmo fazia questão de falar que ele não fazia nenhum milagre. Ele intercedia pela pessoa, levava até Nossa Senhora o pedido da pessoa, e só Deus que faz milagres. Todo mundo sabe disso. Então, essa intercessão do Padre Donizete, aquela fé, aquela devoção da pessoa nele, acabava curando a pessoa. Ele falava: eu sou um simples padre de aldeia, não faço nenhum milagre, é a fé da pessoa que cura ela. E todo mundo que recebia o milagre, ele pedia: não divulguem, não falem que foi aqui em Tambaú, não falem. Ele já sabia, todo santo tem o dom da premonição, sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabia que ia chegar uma hora que ele ia perder, ele não ia mais ter condições nenhuma, nem de sair da casa dele, como aconteceu depois no futuro. Então, todas as pessoas que eram curadas ficavam quietas, ninguém falava. Mais um vendedor de vinho, 1954, lá da cidade de Poços de Caldas, né? Ele se chamava Constante Marcaça, proprietário de uma fábrica de vinho, vendia o vinho para a igreja. Ele estava com problema nos joelhos, tipo um reumatismo, não estava mais conseguindo se movimentar, andar. E o padre deu a bênção, ele saiu curado. E o padre pediu, como pedia para os tambauenses, para não divulgar, para não falar nada que tinha acontecido em Tambaú. Mas
ele começou a divulgar. Olha, vão lá em Tambaú, que o padre está fazendo milagre. Eu saí de lá curado. Aí veio a primeira condução de romeiros, foi de Divinolândia, que nós temos no cadastro da paróquia. Depois começaram a vir as romarias, sabe? Aqueles caminhões, paus de arara, né? É todo mundo em cima do caminhão, sabe? De trem, de carroça, cidades mais perto, sabe? Alguns ônibus que já existiam, a maioria de carro particular. Começou aquela multidão indo para Tambaú. A primeira romaria foi de Botelhos, porque a filha do prefeito, que não andava, Marcaça, divulgou lá e ela foi curada em Tambaú. Aí o prefeito de Botelhos começou a mandar todo mês uma romaria para a cidade. E começaram a vir de outras cidades. A notícia começou, sabe? Espalhou. E aí eles tinham muito medo, inclusive ele falava, ele tinha muito medo de que viessem as epidemias através da própria falta de infraestrutura que tinha na cidade, né? Imagina você, 54, 55, aquela multidão em Tambaú. Doenças de todos os tipos que você pode imaginar. Porque hoje a ciência cura quase todas as doenças, né? Ainda tem algumas que não. Mas na época não, era o contrário, né? A maioria das doenças não tinham cura. A própria medicina. Então, o que acontecia? Eles se reuniam, todos esses doentes, lá em Tambaú. Tinha esse perigo de uma epidemia. A cidade não tinha condições, a cidade não tinha água tratada, era muito pouco, sabe? Não tinha banheiro para esse pessoal, não tinha alimentação, não tinha nada, não podia oferecer nada para eles. Eles tomavam água do Rio Arrependido, onde o esgoto praticamente caía. Então, realmente, a situação se agravou muito, sabe? E o padre Donizete, ele não dava entrevistas, ele não tirava fotos, ele não queria aparecer, mas, devido a essa multidão que começou a ir a Tambaú, a imprensa começou a invadir a cidade, a imprensa dos grandes centros, aí não teve mais jeito de segurar, sabe? A coisa foi aumentando, aquela multidão crescendo a cada dia, a cidade sem nenhuma infraestrutura para receber essa multidão, e em 1955 chegou numa situação insustentável. O Padre Donizete não conseguia nem sair mais da casa dele, o fanatismo, eles queriam arrancar pedaço da batina dele. Ele dava bênção na janela da casa dele, ele já não saía mais. A praça que fica em frente à casa paroquial, onde tinha a igreja São José, os visitantes romeiros queriam levar uma lembrança, arrancavam galhos, folhas, queriam levar alguma coisa de Tambaú, estavam destruindo a praça. Então, o que aconteceu? O governo do estado, a prefeitura de Tambaú e a igreja se reuniram de bom senso para que o Padre Donizete paralisasse as bênçãos coletivas que ele dava diariamente, para esse povo não ir mais em Tambaú. E isso foi no dia 30 de maio de 1955, a última bênção que ele deu. E ele obedecia os superiores. Ele se recolheu, não deu mais a bênção. Tinha um radialista famoso na época, Pedro Geraldo Costa, da Rádio Nacional, hoje é a Rádio Globo. Então ele gravou a bênção em latim do padre, essa bênção que muitas rádios colocam até hoje. Então as pessoas não iam na cidade, mas colocavam o copo com água do lado do rádio, o padre dava a bênção, eles tomavam aquela água e eram curados. Sabe? Milhares de pessoas receberam a cura dessa maneira, com aquela água da bênção que ele não podia mais ministrar, mas que estava gravada, e a Rádio Nacional, que tinha uma audiência enorme, divulgava diariamente. Então a bênção dele se tornou uma bênção poderosa, milagrosa, né, Mara? Sim, e foi nessa última bênção que teve a chuva de rosas. Sim, o Pedro Geraldo Costa, esse radialista que eu citei, para homenagear o padre, ele trouxe os aviões de São Paulo, aquela cidade com aquela multidão. Nós chegamos a receber, num dia, 200 mil pessoas. Imagina uma cidade com 7, 8 mil habitantes. E também, no período, nós recebemos 3 milhões de pessoas.
Era muita coisa. Isso consta, inclusive, no livro do bispo Dom da Deus, esses dados, né? Então, o Pedro Geraldo Costa organizou uma chuva de pétalas de rosa para se despedir da bênção coletiva do padre daquela multidão. Todos pegavam aquelas pétalas e guardavam como uma relíquia. E hoje, na Marcha da Fé, quem vai a Tambaú, todo ano em junho, né, após a celebração da missa campal, tem essa chuva. Hoje são os helicópteros que jogam as pétalas de rosa. Pois é. E a fama dele, quer dizer que ela se espalhou assim, ela se espalhou em vida mesmo, a fama de Santidade. Santidade, de milagreiro e tudo mais. Sim. Imagina você, Mara, as grandes redes, rádio, TV, jornais, todo mundo divulgando isso para o Brasil, para o mundo inteiro. O que aconteceu? Culminou dessa maneira, né? E o padre Donizete, naquela época, já em vida, a fama de santidade, o que tinha de pessoas que recebiam a graça, a bênção, eles consideravam um milagre a pessoa que recebia, muletas, aparelhos ortopédicos, óculos, pessoas que não enxergavam, sabe? E muitos outros objetos. Então, a fama de santidade dele já foi em vida. E o falecimento dele, Chiquinho? O dia mais triste para a cidade de Tambaú. E para todos os devotos. Ele acabou, estava, como eu disse, já bem adoentado, acabou falecendo na cadeira, que ele sentava na frente da casa, né, todo dia, uma cadeira de balanço, de vime, acabou falecendo. Tinha uma cozinheira, uma secretária, um coroinha que residia com ele, algumas pessoas que estavam trabalhando na rua ao lado da casa paroquial, foram lá socorrer, mas ele já estava praticamente morto, né? Ele já teve aquele problema que ele tinha diabetes, a causa morte foi insuficiência cardíaca, né? Um infarto do miocárdio. Então esse é o que consta na certidão de óbito, né? Mas foi uma tristeza muito grande para toda a cidade, né? O Brasil inteiro. Você pega os jornais da época, dos grandes centros, né? Todas aquelas notícias, revistas do falecimento do Padre Donizete, 16 de junho de 1961. Então ali, eu sempre falo que o Padre Donizete lá em Tambaú, veja você que ele foi para ficar 6 meses, ele ficou até o falecimento, 35 anos na cidade. Ele poderia ter sido monsenhor, bispo, como falaram na época, ele não aceitava. Eu quero ficar aqui, quero ser esse padre, fazer o que eu estou fazendo aqui para as pessoas, eu não quero sair daqui. Sabe? Então, a data de falecimento dele foi um marco. Para mim, particularmente, a cidade de Tambaú ela tem 2 fases, antes e depois do Padre Donizete. Depois que ele chegou em 26 até 61, foi um marco na cidade, a cidade se transformou e até hoje, você acompanha todo domingo, né, milhares e milhares de pessoas do Brasil, do exterior, que vão a Tambaú, né, em busca de uma bênção, de um lenitivo para o corpo, para a alma, sabe? Eles querem visitar o santuário onde está sepultado hoje o Padre Donizete, santuário da nossa Mãe Aparecida, a casa onde ele morou. Eles vão lá no cemitério onde ele ficou sepultado 48 anos, que nós vamos falar daqui a pouquinho da exumação, né? Então, essas pessoas querem visitar tudo, né? E também, Mara, a réplica da igreja São José, não é verdade? Porque nós temos a igrejinha, ela foi derrubada e daí foi construída a réplica lá no terminal turístico, né? Então tudo isso hoje é motivo da visitação das pessoas que vão a Tambaú. A
a igrejinha foi derrubada e hoje construiu-se o santuário. É isso? Sim. O santuário era o sonho do padre Donizete, para colocar a imagem de Nossa Senhora que ele retirou do incêndio na matriz. Desde 1929 ele prometeu. Então ele fazia as festas, quermesses e vários outros tipos de festas para arrecadar dinheiro para construir o santuário. E ele queria fazer esse santuário bem no centro da cidade, que tinha a parte política que dividia a cidade. Uma parte, o córrego arrependido, ele corta o centro da cidade. Então a parte de cima se chamava patrimônio, a outra parte se chamava cidade. Então o padre Donizete sabia disso, e ele queria construir o santuário bem na divisa, sabe? Ele recebeu uma doação da colônia italiana, onde hoje é a igreja Cristo Redentor, que ela fica bem ali no meio da cidade. Então, ele queria construir o santuário ali, sabe, de frente para o córrego arrependido, mas bem na divisa, para unir bem a cidade. Mas ele tentou comprar ali, tinha uma cerâmica, algumas casas, e não conseguiu, sabe? Então não teve jeito. Depois, ele também queria construir o santuário ao lado do asilo, porque ele havia comprado uma chácara, né, muito grande, onde hoje está também a Casa da Criança, né, a creche, a Casa da Criança e o Lar São Vicente. Ele queria construir ali o santuário. Ele já estava bem doente, o bispo não autorizou, ele acabou falecendo sem realizar o sonho, né? Mas ele faleceu 16 de junho de 61, dia 1º de novembro de 1961 foi colocada a pedra fundamental do santuário. Então, foi derrubada a igrejinha São José, a igreja de tantos milagres, né? Foi derrubado para construir o santuário, e daí foi construído, depois de muitos anos, a réplica no terminal turístico. Então tem a réplica da igreja São José, igualzinha como era, né, naquela época. Quando começou, Fiquinho, o processo de beatificação do padre Donizete, do qual você está nele desde o início? O processo começou em 1992. Ali teve início as pesquisas de vida, virtude e santidade do padre Donizete. Então as pesquisas se iniciaram em 92 e foram cumpridas as etapas até hoje, né? Hoje estamos em 2019, são 27 anos e graças a Deus, né? Deus me colocou como voluntário no início, sempre colaborando, ajudando o postulador, né? O tribunal e até os dias atuais, né? Já estamos aí encerrando o processo de beatificação do padre Donizete, né, Mara? Sim. Em 2009 foi feita a exumação, né, Fiquinho? E os restos mortais foram levados para o santuário, onde hoje fica na espera do fim do processo. Em 2009, no dia 8 de maio, vieram os peritos da congregação da Causa dos Santos do Vaticano e eles fizeram a exumação dos restos mortais. O padre Donizete permaneceu 48 anos sepultado no cemitério municipal e o que chamou a atenção, Mara e amigos da TV Net, os ossos formando praticamente o corpo todo do padre Donizete estavam intactos, como foi colocado para a visitação pública no dia 16 de maio de 2009. Todos puderam ver. Aí foram colocados em caixas de acrílico e no jazigo, né, na cripta, que está na entrada do santuário. Agora, como estamos assim bem próximo da beatificação, está sendo construída a capela do padre Donizete, onde era a sacristia no santuário. Ali vai ser a capela. Então os restos mortais dele serão transladados para essa capela, onde permanecerão ao lado do altar do santuário, né? Porque aquele altar, você sabe, que era da igreja São José, foi restaurado. Então ele vai ficar bem ao lado do altar onde ele celebrou. E como está o processo de beatificação? Olha, Mara, o processo
ele começou em 92, ele se transformou em servo de Deus, agora em 2017, venerável, né? Daí iniciou-se o processo do milagre, após o título de venerável assinado pelo Papa Francisco, né? Então, o processo está no encerramento. Primeiro teve a fase diocesana, a irmã Célia Cadorim, que cuidou dessa parte, sabe? Ela entrou no processo em 2007, em 2009 já teve o encerramento da fase diocesana e no dia 14 de setembro de 2009 foi protocolado pelo padre Anderson o processo lá na congregação em Roma. Então ali iniciou a fase romana, né? E o padre Donizete hoje está bem próximo da beatificação. Para ser beatificado, ou seja, se tornar beato, precisa-se de um milagre. Como eu disse, hoje a ciência cura quase todas as doenças. Esse milagre não pode ter intervenção da ciência, da medicina. Tem que ser um fato, uma doença que a medicina não iria curar aquela determinada pessoa. E o milagre, a pessoa que faz o pedido, tem que ser somente ao padre Donizete e a Nossa Senhora. Se ele pede para 2 santos, já está descartado, porque daí você não sabe qual que intercedeu, né? E também o milagre tem que ser instantâneo. Você pede hoje, agora, você já alcança rapidamente o milagre, a cura. O milagre tem que ser, então, bem rápido, instantâneo, né? Duradouro. A pessoa não pode ser meia curada e depois voltar à doença. Então tem que ser duradouro, tem que durar a vida inteira aquela cura, aquele milagre que ela recebeu. E não pode ter sequela. Porque às vezes a pessoa é curada, por exemplo, ela não anda, ela começa a andar, mas ela está mancando, sabe? Então também não é aceito. Então às vezes as pessoas perguntam, poxa, tem tantos milagres que a gente vê na Casa Museu do Padre, como que não se acha um? Mas são todos esses critérios. E outra coisa, toda documentação do milagre tem que ter antes da pessoa estar doente, durante a doença e após a doença, a comprovação pelos médicos que não foi a medicina que curou. Então veja como é difícil você encontrar um milagre da maneira como a nossa igreja exige. Mas eu acho que tem que ser assim, sabe? Tem que ser dessa maneira. Mas nós estamos trabalhando, o milagre já foi aprovado pelos médicos aqui do Brasil, pelos médicos do Vaticano. Estamos aguardando agora a sequência, né? Vamos continuar rezando para que seja em breve a beatificação. Ele se torne beato. E depois, Mara, da beatificação, precisa-se de mais um milagre. Ocorrido após a data da beatificação, mais um milagre, desta mesma maneira que eu citei, aí ele será canonizado. Ele vai ser santo no mundo todo, né? Vai ser o São Donizete. Todo candidato a santo que começa com consoante, né? A letra D, então é São Donizete, vai ser chamado o Padre Donizete. Com a beatificação ele será o Beato Padre Donizete, né? Estamos quase aí já, se Deus quiser. E vamos parando por aqui. Hoje nós falamos um pouco da vida do Padre Donizete, um pouquinho da beatificação, do processo e de muitas coisas boas que o Padre Donizete fez e ainda faz por Tambaú e por todos os romeiros que participam da missa aos domingos. Então, Fiquinho, eu deixo aberto agora para que você faça os seus agradecimentos. Eu agradeço a você por ter se disponibilizado em vir conosco aqui, falar um pouquinho da história do Padre Donizete. Agradeço ao Padre Anderson e estamos sempre de portas abertas para receber vocês aqui. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco essa noite. Mara, eu agradeço você, o Antônio José, a TV Net. Muito obrigado pela oportunidade de falar do Padre Donizete, né?
Eu peço até desculpas que eu me emociono muito quando, em algumas passagens da vida dele, que a gente praticamente vivenciou trabalhando com a irmã Célia como secretária, né? E ouvindo as pessoas que conviveram com ele, pesquisando tudo da vida dele, né? Quando a irmã Célia fez a biografia documentada, precisava de documentos de tudo da vida do Padre Donizete, desde de Cássia até agora. Então imagina você e a gente trabalhando tudo isso, né? Vivendo todas essas passagens, as dificuldades para encontrar documentação, mas graças a Deus tudo apareceu na hora certa. Então eu me emociono quando falo do Padre Donizete. Eu queria agradecer você, todos aqueles que estão nos acompanhando, fazer um convite, né? Visitem Tambaú, visitem o Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Todo dia o santuário fica aberto, tem a casa onde o padre viveu, onde ele morou, tem também a réplica da igreja de São José, o lugar onde ele ficou sepultado lá no cemitério e onde ele se encontra agora, que é no santuário, né? O sepultamento, os restos mortais do Padre Donizete. Tambaú recebe milhares de pessoas, agora vai ter a Semana Santa, Domingo de Ramos, né? Depois da Marcha da Fé, que visita Tambaú 25 a 30 mil pessoas todo ano nessa data. Porque o santo comemora a data que ele vai para o céu, a data que ele vai morar com Deus. Não é a data que ele nasceu na realidade, né? Então é sempre em junho. Esse ano, por coincidência, 16 de junho cai no domingo. Então é sempre comemorado no domingo, né? E a gente convida a todos para visitarem Tambaú, participarem das missas lá no santuário, né? Fazerem os pedidos pela intercessão do Padre Donizete, de Nossa Senhora, e também agradecer as bênçãos alcançadas. Tambaú também tem recebido muita gente nessas caminhadas de fé, né? Aqui de Santa Cruz das Palmeiras, 3 paróquias realizaram, nesse mês de março, a caminhada com 1.100 pessoas. Foram 3 paróquias, 5 párocos fizeram a caminhada, celebraram a missa lá no santuário. Agora vamos ter a 6ª Caminhando com Fé, que o nosso amigo Juraci, da Gazeta, organiza. Tem também de Porto Ferreira, 24º Caminhando com Fé, também sendo realizado. Enfim, são pessoas que têm muita fé, muita devoção, que vão a pé até Tambaú, como a gente recebe todo domingo. Pessoas que vão de cavalo, né? Os cavaleiros, pessoas que vão de moto, de bike, enfim, de qualquer maneira, mas visitem a nossa cidade, rezem pela beatificação do Padre Donizete, né? Estamos realmente aguardando. E eu queria também fazer um convite, Mara. Nós temos lá no santuário a campanha Afilhados do Padre Donizete. Então, se você que está me ouvindo e acompanhando ainda não é afiliado, faça a sua ficha, faça a sua inscrição. O telefone do santuário, Tambaú 19, o DDD 3673-3201. Ou então pelo site do Padre Donizete do santuário, né? www.padredonizetetambaú.com. Seja um afiliado do Padre Donizete, nos ajude na evangelização. Todo mês você vai receber um informativo do que está acontecendo com o nosso santuário. E se puder também nos ajudar, colaborar, né? O santuário está passando por uma ampla reforma, também agradecemos de coração. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, estou sempre à disposição de vocês, assim que necessitarem. Mara e Antônio José, fiquem todos com Deus. Uma vida inteira dedicada a Deus e aos irmãos. Um homem que não mediu esforços para fazer o bem a seu semelhante.